Eu tenho uma paciente que essa paciente venceu um estresse na infância dela, onde a mãe, na época, não tinha condições de pagar para todos os filhos estudarem, e teve uma opção, onde a primeira filha, que era a mais velha, foi estudar e ela não pôde estudar, teve que trabalhar como costureira. Nesse momento, ela entra na fase ativa do estresse. Ela se sente impotente, incapaz, que ela vive essa frustração. E aí, como ela nunca conseguiu estudar, que o sonho dela era fazer faculdade, nunca conseguiu, ela está na fase ativa. Então, a fase ativa, essa paciente fica se vitimizando o tempo inteiro. Então é uma paciente que você chega e ela vai falar da dor, ela vai mostrar o sofrimento, ela vai falar assim, olha meu exame aqui, ó, eu tenho disfunção na articulação temporomandibular, o meu côndilo já tô com artrose, tá com isso, tá com lesão assim. Ela quer que você olhe aquele sofrimento. Por quê? Se você conseguir olhar o sofrimento dela, você consegue dar o reconhecimento que ela precisa. De fato, é como se ela estivesse tentando chamar a sua atenção. Só que isso é tudo inconsciente. A pessoa não faz isso para te prejudicar, para ficar se vitimizando, para você dar atenção para ela simplesmente por dar, não. Ela faz isso inconscientemente. No fundo, ela se sente impotente, incapaz, inapta, ela se sente inferiorizada. Só que, se essa pessoa conquistou agora, ela vai lá, conseguiu estudar, fez faculdade. Agora ela quer mostrar, por exemplo, para a mãe que ela é grande. Ela quer mostrar para a mãe que ela é maior que a mãe, que ela pode estudar, que mesmo sem a mãe ter pagado a faculdade para ela, ela conseguiu trabalhar, foi muito sacrificante, costurou a vida inteira e hoje ela conseguiu fazer uma faculdade. Ou conseguiu formar a filha. Conseguiu dar estudo para todos os filhos que ela tem. Então ela foi melhor que a mãe dela. E aí nesse momento onde ela se posiciona maior do que a mãe, ela começa a entrar no quadro de megalomania, começa a se exaltar e entra num ciclo vicioso e entra na megalomania constantemente. E vira e mexe ela vai sentir dores no corpo. E vira e mexe ela vai ter esse comportamento do ego inflado e as pessoas vão se afastar dela, porque ninguém gosta de ficar perto de alguém que a todo momento ela é a melhor do mundo, ela sabe tudo, ela faz tudo. É chato. Então dificilmente você vai ter muitos amigos. É aquela pessoa toda vez ela vai ficar ali se exaltando constantemente. É muito difícil tratar esse tipo de paciente, porque ele tem que entender que ela não precisa mostrar que ela é grande para ninguém. Ela tem que ser grande para ela mesma. E não é com o que ela tem. Ah, eu tenho um carrão, eu tenho uma casona, eu tenho isso, eu tenho uma empresa grande, eu tenho isso. Não. Ela tem que conseguir se conectar com o que ela é. E para se conectar com o que ela é, a primeira coisa que você precisa é trabalhar ela na posição que ela se encontra em relação ao papai e mamãe. Como você viu na aula, onde eu expliquei sobre as principais funções de papai e mamãe, que é uma aula muito importante. Se você não assistiu, volta lá e assiste essa aula. Se não me engano, ela ainda está disponível aqui no YouTube. Essa aula é muito importante para você compreender tudo isso. E quando você entende isso, pode ser essa paciente que está buscando rotineiramente mostrar que ela é capaz, que ela é grande, e ela começa a estar nesse ciclo de megalomania. Como você trata isso? Mostrando para ela que ela não precisa ser grande para ninguém, que ela pode dar o espaço para o outro, e que se alguém está cozinhando lá, por exemplo, nesse exemplo que eu estava dando, né? Se ela foi no lugar e o bolinho de bacalhau é maravilhoso, ela pode elogiar o bolinho de bacalhau. Isso não está diminuindo o que ela faz. E você começa a trabalhar uma terapia efetiva, mostrando para ela que o bolinho de bacalhau ali não é nada. Ele só é uma referência ao que ela vivenciou na infância dela. Então, como ela conseguiu ser boa costureira, boa cozinheira, boa massagista, sei lá, boa alguma coisa que ela é muito boa, ela quer sempre exaltar aquilo ali, para que as pessoas consigam admirar ela, reconhecer ela, valorizar ela. Mas ela tem que entender que ela mesma pode se valorizar, ela mesma pode se reconhecer. E aí você começa a entrar num tratamento um pouco mais profundo. A ideia aqui não é te ensinar nada de tratamento, é ensinar como enxergar esse paciente, como ir direto, como você ser preciso na sua análise. Então, se o paciente chega assim, você já sabe que ela tem, se ela tem um quadro de ela mesma estar se exaltando, ela tem que ter pelo menos duas ativações na região da substância branca a nível cerebral. Ela está vivenciando, no caso, né, se ela está se vitimizando, estou vivendo o estresse de incapacidade, de impotência, de inaptidão. Se ela está se elogiando, é porque ela solucionou, conquistou, ela entrou em fase PCLA e ela está sempre mostrando que ela é grande, que ela é maior que os outros. Muitas vezes, tem pessoas que precisam diminuir o outro para ela se sentir grande. Vou te dar um exemplo real. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que ela tem esse tipo de comportamento. Teve uma vez que eu estava numa festa e aí meu sogro estava sentindo muita dor no pescoço. E aí eu virei pro meu sogro e falei, o que está acontecendo, cara? Você não está nem tomando sua cervejinha aí, você gosta tanto de cerveja? Não, cara, tô com enxaqueca, já tomei um monte de remédio, nada funciona. E aí eu falei assim, cara, você quer que eu olhe pra você? Tô vendo que tá ruim aí e tal. E eu falei assim, se você puder olhar pra mim. Aí eu fui, olhei pra ele ali, fiz vários testes, fiquei ali uns 10 minutos examinando. Falei assim, cara,
Você tá com uma tensão muito grande aqui no pescoço, você me permite manipular? Já fiz os testes, eu posso te manipular aqui e tal. Fiz uns testes que se chama teste de Decline, por exemplo, que é um teste que você verifica as artérias ali para ver se você pode fazer a manipulação. Fiz um teste de compressão, descompressão para saber se existia alguma coisa no disco, na nível, né, da cervical, se eu poderia manipular e tudo. Fiz vários testes. E aí, direcionou que eu poderia mexer. Aí, fui lá, avaliei, fiz uma técnica. Fiz uma técnica e destravei todo o pescoço dele. Fui lá e dei aqueles estalinhos que solta o pescoço. Mas uma técnica precisa. Não cheguei aqui e ele tá lá numa festa, deixa eu ver o pescoço. Prá! Não, tá? Foi uma técnica onde eu avaliei bastante. Fui para um lugar reservado, numa sala, avaliei, identifiquei o que era e fiz uma manobra. Essa manobra foi suficiente para destravar todo o pescoço. Essa manobra foi suficiente para relaxar o meu sogro e ele conseguiu tomar a cervejinha dele lá tranquilamente. Quando ele entrou nesse estado, passou um tempo, ele viu e falou assim: rapaz, ou tava com tanta dor no pescoço, tomei um monte de remédio, não melhorou nada. Aí o Denison foi ali, cara, fez um negócio comigo, estalando o pescoço lá, que 100% tô ótimo, olha, aí ele mexeu o pescoço e mostrou. Essa pessoa que tem esse comportamento de megalomania, o que ela fez? Ela virou e falou assim: bom é você que só tem dor no pescoço, porque eu sinto dor no corpo inteiro. O Denison vai ter que mexer no meu corpo todo. Ou seja, até no sofrimento, na vitimização, a pessoa tem o ego inflado. Ela aumenta o sofrimento dela. Para quê? Para todo mundo parar de olhar para o meu sogro e olhar para essa pessoa. Entende? Ela está buscando, então, se vitimizar, aumentando a dor e o sofrimento para as pessoas conseguirem enxergar ela. Mas se eu consigo, não é, no caso ali, essa pessoa não está buscando o meu reconhecimento. Ela sempre está buscando reconhecimento de papai ou relações com mamãe. Então sempre o início é com papai e mamãe. Nunca vai ser ali alguma coisa recente. Ah, mas eu estou buscando o conhecimento do meu marido, o reconhecimento do meu marido. Ok, mas no fundo o marido não é o principal ainda. Pode ter certeza que esse seu paciente vai ter uma busca incessante de reconhecimento do papai ou algum outro conflito com a mamãe. Sempre o início é lá com papai e mamãe. Então, as primeiras investigações para você ser efetivo e se tornar de fato um terapeuta águia, você precisa trabalhar essa relação com pai e mãe. É o primário ali.